Bom dia, classe! E na aula de hoje, no explicando de hoje, finalmente voltamos, Shikigamis e objetos amaldiçoados em geral. Bom, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver Shikigamis, objetos amaldiçoados, e dentro dos objetos amaldiçoados vamos ver os objetos amaldiçoados, as ferramentas amaldiçoadas e os corpos amaldiçoados. Pois bem, o que são Shikigamis? Eles são criaturas monstruosas semelhantes a espíritos amaldiçoados, feitos de energia amaldiçoada e que são conjurados como familiares para o usuário de Jujutsu. Feiticeiros que invocam Shikigami são chamados de usuários Shikigami. Eles não podem ser vistos por não feiticeiros e são domados de forma a serem subordinados do seu mestre. Geralmente são invocados através de intermediário como talismãs ou técnicas amaldiçoadas. Embora existam técnicas de Shikigami mais práticas que podem usar o intermediário não físico. Feiticeiros que não possuem talento para ter a própria técnica amaldiçoada podem invocar Shikigami simples. Shikigami geralmente são usados para cumprir ordens do invocador, tipo lutar por eles, e vão desaparecer quando a ordem for dispersada ou o invocador for incapacitado. Bom, quem pode usar os Shikigamis? Qualquer um com energia amaldiçoada o suficiente para criar e manter um Shikigami, seja com um talismã ou seja com a técnica de você invocar ele baseado na sua técnica. Algumas funcionalidades: suporte em combate, lutas de corpo a corpo, média ou longa distância, dependendo do Shikigami, mas a maioria dos Shikigami sempre pode dar um suporte grande de combate. Transporte, dependendo do Shikigami, se ele for grande e forte, a gente vai carregar uma pessoa nas costas. Distração, você pode usar hordas de Shikigamis se você tiver mais de um, ou então usar um dos seus Shikigamis para poder distrair o oponente e fazer um ataque mais furtivo. E o auxílio na utilização das técnicas amaldiçoadas. Exemplos de Shikigamis que nós temos são Moondrags, o Shikigami do Junpei, os dois Shikigamis do velho que luta com o Suguru Geto, o Cardobi Mortal, que são os Shikigamis do domínio do espírito amaldiçoado Dagon, o Juiz, que é o Shikigami do domínio do Higuruma, Garuda, o Shikigami da feiticeira geral especial Yuki Tsukumo, Rika, o que sobrou do espírito vingativo de grau especial Hikorimoto e agora é o Shikigami do feiticeiro Yuto Kotsu, Marmalade Boy, o Shikigami da técnica do Masaki Takeda, o Rato e os Shikigamis voadores que o Yuta copiou de Dhruv Lakdawa, os insetos de brasa do espírito amaldiçoado do jogo, pequenos problemas técnicos, olha bolas, o Kogani. O Kogani, vocês que estão vendo o anime já devem saber quem que é ele. Ele é o... Enfim, vocês sabem quem é o Kogani. E as 10 sombras, que são Cães Divinos, Nui, Orochi, Gama, o Elefante Máximo, a Escapada do Coelho, Madoka ou Cervo Redondo, Roliço, Rechonchudo, Rolha de Poço Artesiano, Inimigo da Balança, Expansão de Gordura, Touro Perfurante, Tigre Funerário, Tigre Funeral ou Funeral do Tigre, a Espada Divergente de 8... Espada Divergente de 8 empunhaduras do Divino General Sila Mahoraga, o Poço do Abismo Desconhecido, que é uma fusão de Shikigamis, é uma extensão da técnica das 10 sombras, que é usada para fundir 2 ou mais Shikigamis. Ela é vista com o Megumi fundindo o Noi e o Sa para fazer mini sapos alados. Cão Divino Totalidade, que é um lobisomem que herda as habilidades de um dos lobos caídos e da Orochi. Nui Totalidade Besta Quimera Agito, que é uma versão humanoide feminina e melhorada do Nui, que herda os poderes do Orochi, do Tigre Funerário e do Cervo Redondo. Nós também temos as maldições da técnica de manipulação de maldições. Nós temos o transe de inseto terrestre, talvez, muito possivelmente. É que, tipo assim, todas as técnicas do Kurourushi, elas se baseiam na invocação de baratas e insetos. Mas elas não são catalogadas como Shikigamis ou como maldições. Mas elas também não são catalogadas como seres vivos.
Então, ela vem da técnica, mas não do mesmo jeito que as 10 sombras, então eu vou deixar ela com um asterisco e 2 interrogações. Técnicas dependentes de Shikigamis. Nós temos as 10 sombras, que é o tesouro do clã Zenin, o Marmalade Boy, que para funcionar precisa do Shikigami ativo, e a manipulação de maldições. Bom, usuários conhecidos de Shikigamis que nós temos: Megumi Fushiguro, Junpei Yoshino, o velho usuário de maldições, Dagon, Yuki Tsukumo, Hiromi Higuruma, Dhruv Lakdawa, Yuto Kotsu, Masaki Takeda, Suguru Geto, Kenjaku, Kyotaka Ijishi, segundo Fanbuki. O jogo... As fotos não estão carregando, porque eu acho que ele tem muito slide. Mas o jogo, coloque a foto dele sentado na cadeirinha aí. E em teoria, o Kurourushi. Eu vou dissertar mais depois sobre isso. Bom, o que são objetos amaldiçoados? Eles são itens com uma história sombria que possuem energia amaldiçoada. Geralmente são restos de feiticeiros antigos, com exceção de ferramentas amaldiçoadas e de corpos amaldiçoados. Todos os itens que possuem energia amaldiçoada além de ferramentas e corpos são chamados de objetos amaldiçoados. Eles são ranqueados da mesma forma que as ferramentas, se baseando na força da energia amaldiçoada que eles contêm. Com objetos perigosos, como os dedos do Sukuna, eles são ranqueados de grau especial. Segundo a lógica de combater fogo com fogo, eles são usados como amuletos para afastar espíritos amaldiçoados e são indestrutíveis, com a sua existência sendo mantida pelo voto vinculativo usado para criá-los. Bom, como eles funcionam? Eles são majoritariamente usados para afastar maldições, porém alguns têm habilidades sobrenaturais, como o Reino da Prisão, que é um objeto de grau especial feito dos restos mortais do monge Genshin, e é capaz de produzir uma barreira forte o suficiente para selar qualquer coisa ou pessoa, inclusive Satoru Gojo. Alguns outros objetos são restos feiticeiros que podem ser encarnados em um receptáculo compatível. Eles são indestrutíveis e têm existência garantida dentro do voto vinculativo usado para criá-los. Esse voto ele dita que esses indivíduos se tornam objetos amaldiçoados, deixam de viver e não podem machucar outros, com exceção dos dedos do Sukuna que continuam atraindo maldições. Bom, o que é encarnação? É um fenômeno onde o objeto amaldiçoado obtém um corpo físico. Se por qualquer motivo um objeto amaldiçoado for ingerido por um humano, a energia amaldiçoada do ser contínuo objeto pode possuir o corpo do humano como um receptáculo. Aí ele toma o controle da mente e do corpo e possivelmente ele altera a aparência externa. Não é um asterisco não obrigatório. Esse estado é melhor descrito como uma fusão do objeto amaldiçoado e da carne humana. E na maioria dos casos, o corpo do hospedeiro é completamente tomado e a sua consciência e ego completamente destruídos. Minha voz deu uma doula sentada aí e ninguém viu isso. Os indivíduos encarnados recebem memórias, conhecimentos e sensos comuns do cérebro do receptáculo e mantêm as técnicas inatas e habilidades físicas do seu corpo original. Bom, eu tô meio gripado, então perdão qualquer alteração na voz. Os tipos de objetos. Nós temos restos de feiticeiros, que é uma grande quantidade de objetos feitos pelo Kenjaku ao longo das eras para reviver feiticeiros para o jogo do abate. Os dedos do Sukuna, que são 20 dedos do corpo original de Hyomin Sukuna. Cada um contém imensas quantidades de energia amaldiçoada e são capazes de atrair maldições quando não são selados. Os fetos amaldiçoados da pintura da morte, que são 9 fetos amaldiçoados vindo de uma mulher na era Meiji. Eles contêm DNA humano e podem ser encarnados quando ingeridos por qualquer humano, criando um poderoso híbrido de humano com maldição. E o Reino da Prisão, que é uma barreira viva capaz de selar o seu alvo em outra dimensão inescapável. Junto com o Reino da Prisão, a parte de trás dele, a porta traseira. Bom, usuários conhecidos. A lista ela vai ser basicamente feiticeiros encarnados, então... Hyomin Sukuna, o feiticeiro mais forte da Era Heian, que foi dividido em 20 dedos. Uraume, que é uma serra do Sukuna que virou objeto para poder servir ao seu mestre quando ele voltasse. Hajime Kashima, o feiticeiro mais forte do período Edo, que aceitou virar um objeto amaldiçoado para enfrentar o Sukuna no futuro. Anjo, um feiticeiro da Era Heian,
que aceitou virar um objeto para poder derrotar o Sukuna quando ele voltasse. Registar, um feiticeiro do passado que participa da migração e extinção. Yori Hazenou, que é um feiticeiro do passado que participa da migração e extinção. Dhruv Lakwala, um feiticeiro da era Yayoi que conquistou o arquipélago japonês durante a Guerra Civil de Wa, e que em algum ponto da sua vida ele encarnou a si mesmo e aceitou virar um objeto amaldiçoado do Kenjaku. Ele é reencarnado pela segunda vez para participar da migração e extinção. Ryu Ishigori, que foi o segundo feiticeiro mais forte que nós vemos do período Edo, e é o feiticeiro com a maior liberação da história. Ele aceitou virar um objeto amaldiçoado para participar do jogo do abate, também chamado de migração e extinção. Tem muitos nomes. Enfim, Urutakako, uma feiticeira da era Heian, capitã do esquadrão Sol, Lua e Estrelas. Ela foi culpada pela falha do esquadrão em assassinar o Sukuna e aceitou virar um objeto pelo Kenjaku para escapar da morte. Pelo que eu sei, mas lembre-se, eu sou um professor e ainda sou uma baratinha que pode cometer erros. Além de ser um narrador não confiável que pode ocultar informações agora e entregá-las lá na frente. Então, assim, posso estar errado, mas que eu me lembre, ela aceitou para poder escapar da morte iminente. Hagani Daido, que foi um espadachim não feiticeiro sem nome, que foi reencarnado como participante do jogo do abate. Rokuju Shimyo, que é a reencarnação de um entusiasta de sumo e um participante do jogo do abate. Yorozu, que é uma feiticeira de Aizu, que foi reconhecida pelos Fujiwara na era Heian. Ela era obcecada do Sukuna, a níveis que fazem a criança Hikorimoto parecer uma pessoa normal. Ela aceitou virar um objeto amaldiçoado pelo Kenjaku, assim que ela descobriu que o Sukuna já tinha ido de camisa de saudade para jogar temporariamente como goleiro do grande Vasco da Gama. Chozo, Ezo e Ketizo, que são os Fés da Pintura da Morte, eles foram encarnados pelo Mahito e pelo Kenjaku para ajudar com seus planos. E o Kenjaku, também chamado de Noritoshi Kamo, Itadori Kaori, Pseudo Suguru Pseudo Sabor Geto, que ele é o criador dos objetos dessa lista até agora. Ele é o organizador do maior churrasco coletivo, onde os participantes são a carne, o carvão e o refrigerante, e que a gente chama de jogo do abate. Esse cara vai ganhar um vídeo próprio em algum momento, embora meus sentimentos controversos por essa pessoa talvez atrasem isso. Bom, que são ferramentas amaldiçoadas. Elas são armas e itens de suporte que foram propositalmente imbuídos com energia amaldiçoada e ou uma maldição. Graças a serem imbuídas com essa energia amaldiçoada, até um não feiticeiro pode usar ela para exorcizar maldições. Elas são categorizadas de grau 1 a 4, da mesma forma que os objetos, e quanto maior o grau, maior a vantagem delas em batalha de Jujutsu. E ferramentas que possuem uma técnica própria são classificadas como de grau especial e são extremamente valiosas e perigosas. Todas as três grandes famílias coletaram e guardaram elas no cofre da escola de Tóquio, e após o incidente em Shibuya, os clãs Zenin e Kamo recuperaram suas armas, vaziando o armazém de ferramentas amaldiçoadas. Então, exemplos: a Naginata da Maki, os óculos da Maki e a Naginata da Maki do evento de intercâmbio, que são ferramentas amaldiçoadas de baixo grau. A Naginata do evento de intercâmbio, só a lâmina, essa lâmina negra, que é uma ferramenta amaldiçoada. O cabo é uma arte normal. A corda negra, ela não tem uma classificação, mas ela é capaz de atrapalhar o funcionamento de técnicas. Nós temos a Matadora de Demônios, que é uma ferramenta amaldiçoada da Maki Zenin, que depois é passada para o Yuji, perdida, e os braços amaldiçoados do Yuji, que foram fornecidos pelo Yuta. Cutelo do Nanami, que é uma arma cega enrolada em um pano com design de bolinhas. A Katana de Kasumi Miwa, que é uma katana normal que foi transformada em ferramenta após a Miwa imbuir ela com energia amaldiçoada. A guitarra do Gakuganji, que é uma guitarra elétrica que ele usa para imbuir sua técnica. A espada de mão, que foi criada pelo Juzo Kumiwa pro Haruto Shigemo. Ela tem forma de mão porque o Juzo acredita que o Haruto precisa ter a mão segurada o tempo inteiro devido à sua inabilidade e imprudência. E ela pode se mover por conta própria. Nós temos as duas espadas do Megumi, a espada negra, que ele guardava em sua sombra e ela foi destruída numa batalha contra um portador de dedo.
E a outra espada que ele usa agora que aquela lâmina negra se quebrou. E ela é só uma espada de 2 gumes normal que ele guarda nas sombras dele. Nós temos as armas do Toji, a nova brincalhona, que é de grau especial. Não tem uma técnica, mas o poder destrutivo dela reflete a força do usuário a cada golpe. A katana da alma dividida, que é uma ferramenta de grau especial que corta diretamente a alma do oponente, ignorando as defesas. Ela só pode ser utilizada com todo o potencial dela por alguém que pode ver as almas de matéria inorgânica. A lança invertida do céu, que é uma ferramenta de grau especial que anula técnicas amaldiçoadas que entram em contato com ela. E a corrente de 1000 milhas, que é uma ferramenta de grau especial que se estende indefinidamente, contanto que uma das pontas não esteja visível. Nós temos o machado Memei, que é um machado bem grande. O celular de... A espada do extermínio do Mahoraga, que é uma lâmina envolta em energia amaldiçoada reversada pelo Mahoraga. Temos o celular de Nanako Hasaba, que ela usa a câmera junto à sua técnica. A Hoje Dragão, que é a ferramenta mais refinada feita pelo Juzo na sua oficina. Ela acumula força e energia amaldiçoada e depois ejeta pela parte de trás da lâmina. O martelo de Hiromi Higuruma, que veio por padrão da sua técnica, pode mudar de forma e tamanho conforme a vontade do usuário. Espada da Vida Purulenta, que é uma lâmina que mistura a vida e a morte. E ela dispara projéteis semelhantes a ovos que infectam o alvo com maldições parecidas com insetos. Se ela te cortar, o efeito é o mesmo. Kamutoki e Hiten, que são as armas do Sukuna. A Kamutoki é uma arma parecida com o Tokosho, que tem a habilidade de fazer relâmpagos caindo do céu. E o Hiten é um tridente que o Sukuna usava na Era Heian. A gente não tem muitas informações sobre ele. Perdão. O braço de metal do Yuta é as armas que estão dentro da Rika. É um braço de metal que o Yuta usou contra o Ryu Ishigori. E tem a variedade de armas diferentes que ele tem guardada dentro da Rika. Inclusive uma clava medieval. Isso eu acho muito brabo. Spoiler de módulo à frente, então mutem o vídeo até esse spoiler de módulo sair da tela. Honoyagi, que é uma katana que infunde sua lâmina com faíscas geradas entre a guarda e a bainha quando elas se batem, e isso faz a espada pegar fogo. O anel de Yutokotsu, lá ele, que é um anel que contém décadas de energia do Yuta infundidas nele. Quem usa vai ter uma grande quantidade de energia e vai se fundir com a Rika se aceitar a oferta dela por ajuda. E a agulha de costura de Masaki Takeda, que é uma arma que esse mestre maldições compartilha com seu Shikigami. Bom, usuários conhecidos de ferramentas amaldiçoadas são Max Zenin, Miguel, Yuji Tadori, Kento Nanami, Takuma Ino, Kasumi Miwa, Yosubino Gakuganji, Haruta Shigemo, Megumi Fushiguro, Suguru Gito, Aoi Todo, Toji Fushiguro, Meimei e Nanako Hasaba. A lista é grande. Mahoraga, Juzo Kumiwa, Hiromi Higuruma, Kurourushi, Sukuna, Yutokotsu, Tsurugi Okotsu e Masaki Takeda. Como o arquivo está muito grande, algumas imagens não estão carregando, principalmente as imagens mais pesadas, então sinto muito por isso. Mas vida que segue o jogo, bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. O que são corpos amaldiçoados, porque isso não pode ser normal. Bom, eles são objetos vivos que ganharam autocontrole por serem envolvidos em uma maldição. Eles podem aparecer naturalmente como criaturas hostis, porém são mais comumente usados como bonecas ou marionetes por feiticeiros. Os corpos criados pelos feiticeiros eles têm um núcleo que serve de coração, permitindo a eles agirem independentemente do seu criador até que a energia que os abastece acabe. O Masami Shiel consegue criar corpos independentes que podem criar a própria energia amaldiçoada, e a manipulação de marionetes de Koki Shimuta permite que ele controle vários corpos amaldiçoados do Mekamaru. Bom, exemplos. Nós temos o Panda, que é uma anomalia criada pelo Yaga. Ele possui 3 núcleos e pode trocar entre eles as suas habilidades. Kachi, que é extremamente resistente a ataques e usa energia cinética para recorrentear por aí. Tsukamoto, que é mais um dos bichos pelosos do Yaga, é usado para treinar controle de energia amaldiçoada. Ele dorme quando recebe energia e ataca quando ela enfraquece. O time de defesa, que é um grupo de corpos amaldiçoados enviados para defender Shokugeki no incidente de Shibuya. E a família de corpos independentes que o Yaga desenvolveu, onde o Yaga desenvolveu vários desses corpos. Eles vivem independentemente de uma floresta protegida pelo Tengen. Um deles é o Takeru, que foi feito da alma do sobrinho do Kusakawa para auxiliar a irmã do Kusakawa com seu estado emocional.
Nós temos também Mekamaru Ultimate, que é a marionete de escolha do Kokich para atuar em seu lugar e estar presente nos lugares. E Mekamaru Ultimate modo absoluto, perdão. É um verdadeiro mecha, versão gigantesca, um Eva quase, do Mekamaru, que é pilotado diretamente pelo Kokishi. Usuários conhecidos: Masami Shiaga, Kokishi Muta. Extras, né? Vamos aos extras. Então, os usuários Shikigami geralmente são vistos como fracos a curto alcance. Até que o Satoru ensina o Yuji que a melhor forma de lidar com pessoas do Shikigami é mirar no usuário. Esse pensamento faz com que o Sukuna e o Noritoshi Kamo fiquem surpresos ao enfrentar o Megumi e ver que ele consegue se virar no combate corpo a corpo. Próxima. A manipulação de maldições, a técnica do Kurourushi e a Rika são uma área cinza sobre Shikigamis. Eles merecem um vídeo próprio. Em teoria, as maldições se enquadram tanto quanto Shikigamis quanto maldições. Então você pode considerar uma técnica dependente de Shikigamis ou uma técnica que não usa Shikigamis. E por causa dessa área cinza, os dois estariam certos. Isso não vai cair na prova, então sem preocupações. A Rika, ela é a casca de energia amaldiçoada do espírito vingativo que está ligado ao anel de Yuta, lá ele. Sendo mais uma área cinza. E o Kurourushi e o jogo, eles invocam baratas e insetos, que na definição se encaixam como Shikigamis, mas ao mesmo tempo não são classificados como Shikigamis, nem como maldições ou como seres vivos. Então, mais uma área cinza. Aquele gato tem que definir melhor o que ele quer. Então, assim, é uma área cinza. Se quiser desconsiderar essas três, pode desconsiderar. Se quiser considerar, pode considerar. Jogo do abate, migração e extinção e Cunning Games são todos os nomes do Battle Royale que o perturbado do Kinjaku faz. Deixe nos comentários coisas para eu explicar, só para eu ter uma noção do que dá prioridade. Só não pede Jojo porque eu não quero ter que fazer um curso de Física, Química, Matemática, Ciência Esotérica Oriental e conceitos inventados por um humano com 15 doutorados aos 2 anos de idade no interior de um templo budista, no interior de uma montanha tibetana, só para explicar como é que funciona o Tusk e a rotação dourada. Enfim, próximo vídeo, explicando o número 7, técnica do boneco de palha. Fim, deixe um like e se inscreva nessa jossa.